Você sentiu isso hoje? Um arrepio repentino, uma sensação estranha, como se algo tivesse encostado em você sem motivo. Mas não era vento, não era só cansaço. E definitivamente não era coincidência. Sua alma percebeu antes que sua mente pudesse entender. E é por isso que você está aqui agora. Porque aquilo que passou por você não era deste mundo. Alguns lugares carregam uma energia invisível. Pessoas que sorriem por fora, mas estão carregadas por dentro. Ambientes que parecem normais, mas a atmosfera sufoca, drena, pesa. Você já esteve num lugar assim hoje. Não foi só desconforto, foi espiritual. Seu espírito tentou avisar, mas você ignorou. Tentou justificar com lógica, com rotina, com distração. Mas enquanto você sorria por fora, dentro de você, algo começou a adoecer. Não é drama, é guerra. Você entrou em território contaminado. E quando isso acontece, as forças ocultas percebem sua luz. Sim, elas te viram. E você foi tocado, não com mãos, mas com uma presença que tenta apagar sua essência, confundir seus pensamentos e roubar sua paz. Você percebeu como ficou esgotado depois? Como aquela leveza que te acompanhava desapareceu? Como pensamentos estranhos, emoções sem nome e um cansaço sem explicação tomaram conta de você? Isso tem nome. É ataque espiritual silencioso. E ele veio disfarçado. Disfarçado de convite, de conversa de ambiente agradável. Mas por trás havia inveja. Havia intenção maligna. Havia uma energia que só se manifesta quando percebe que a sua luz incomoda. E agora, sua alma está tentando te alertar de novo. Você não pode continuar ignorando esses sinais. Porque quanto mais você se acostuma com esse ambiente carregado, mais sua proteção espiritual enfraquece. E há forças que se alimentam do seu silêncio, do seu conformismo, da sua distração. Mas hoje, tudo isso muda. Porque alguém está se levantando em seu favor. E antes que esse toque sombrio tente te envolver novamente, uma espada espiritual já foi desembainhada. Essa espada não é comum, ela é espiritual. Ela foi forjada na presença de Deus e empunhada por aquele que guerreia pelos filhos da luz, o arcanjo Miguel. Enquanto você sentia aquele toque sombrio, enquanto forças ocultas tentavam se aproximar do seu campo espiritual, Miguel já estava de pé, porque quem carrega luz não fica desamparado. E se você está ouvindo essa mensagem agora, não é por acaso. É porque o céu está se movendo a seu favor. Mas preste atenção. A batalha ainda está acontecendo e não é visível aos seus olhos. Ela acontece nos bastidores da sua alma, onde dúvidas, culpas, cansaço e pensamentos confusos começaram a aparecer sem explicação. Foi aí que eles tentaram te enfraquecer, diminuir sua vibração, fazer você acreditar que era só um mal-estar. Mas não era. O toque sombrio não quer apenas te afetar por fora. Ele quer te afastar da sua essência, da sua missão, da sua clareza. Quer gerar atrasos, confusão, isolamento. Mas Miguel desceu com um decreto. E ele diz assim: nenhuma força das trevas vai tocar naquele que eu defendo. Sabe aquele lugar onde você foi hoje? Aquela pessoa que te olhou com um sorriso estranho? Aquele ambiente onde, sem explicação, você se sentiu drenado? Pois é, ali havia algo instalado. E o que te atingiu não veio só com energia humana, mas o que entrou vai sair. E o que te sugou será removido agora, porque Miguel cercou você. E quando ele entra em batalha, nada permanece oculto. Tudo o que estava escondido vai emergir. Tudo o que estava disfarçado será exposto. Toda a maldade enviada será devolvida. Você pode até ter se sentido sozinho, mas Miguel já estava ali antes mesmo do toque acontecer. E agora ele está em pé entre você e o que tentou te derrubar. Só que há algo que você precisa fazer. Não retorne para o mesmo ambiente como se nada tivesse acontecido. Não trate como leve aquilo que quase destruiu sua alma em silêncio. Você foi tocado sim, mas agora está sendo revestido. E esse revestimento é invisível aos olhos, mas notável no espírito. E onde antes havia fragilidade, agora começa a nascer autoridade. A autoridade espiritual não se compra. Ela nasce da dor que você sobreviveu, das noites em que ninguém viu seu choro, mas o céu ouviu seu clamor em silêncio.
E foi nesses momentos, quando tudo parecia escuro, que sua luz interna começou a brilhar mais forte. Porque o toque sombrio não encontrou em você um espaço vazio, encontrou um espírito em guerra, uma alma guardada por algo maior. E é por isso que Miguel se manifestou, não para te dar alívio momentâneo, mas para te levantar como alguém que já não será mais afetado da mesma forma. Você lembra de quando tudo parecia leve? Quando sua alma estava em paz, antes de cruzar com aquela presença estranha. Essa paz vai voltar, mas dessa vez ela virá blindada. O que tentou te contaminar não sabia com quem estava lidando. Eles viram apenas o seu cansaço, mas não viram o que havia por trás. Um espírito guardado por promessas, cercado por luz e amparado por fogo. Sim, fogo. Fogo celestial. O mesmo que desce quando há guerra no invisível. O mesmo que consome toda investida do mal. E neste exato momento, há fogo em volta de você. Fogo do Espírito. Fogo que queima laços ocultos, palavras lançadas, invejas escondidas e toques silenciosos. Você não precisa temer. O que entrou para te derrubar, agora está sendo expulso. E não pela sua força, mas pela autoridade que está sendo ativada dentro de você. Miguel não aparece onde não há propósito. E se ele te cerca agora, é porque há algo valioso em você que o inferno tentou interceptar, mas não conseguiu. Porque você resistiu. Mesmo sem entender, você não parou. E Deus viu isso. E o que Deus viu, Ele vai honrar. Por isso, a atmosfera ao seu redor começa a mudar agora. Sua alma vai voltar a respirar. Seus pensamentos vão se organizar. E aquela presença estranha vai desaparecer. Porque quem toca um filho da luz, sem permissão, desperta uma guerra que o próprio céu decide vencer. E você está sendo restaurado. Não como alguém frágil, mas como alguém que atravessou o vale e saiu com vestes de autoridade. Você ainda vai lembrar daquele momento em que sentiu aquele arrepio, aquele toque, mas agora, com a certeza de que o que tentou te atingir foi derrotado. Agora que a luz foi restaurada, agora que o toque sombrio foi desfeito, ouça com atenção, porque isso é um aviso espiritual. Você está passando por um portal. E portais não se atravessam distraído. Portais espirituais exigem consciência, vigilância, discernimento, porque cada passo que você der a partir daqui será observado pelas trevas e pelo céu. E Miguel não apenas lutou por você, ele está te escoltando. Porque esse novo ciclo não pode começar com as mesmas vulnerabilidades do anterior. Você sentiu o toque, você enfrentou o invisível, e agora você foi marcado. Marcado pela autoridade que nasce após a batalha. Marcado pelo olhar atento de Deus. E também marcado pelos olhos daquilo que tentou te derrubar. Porque eles sabem que você escapou. Mas não subestime. O toque pode ter falhado. Mas o plano ainda não terminou. E é por isso que essa oração não é apenas libertação. Ela é direcionamento. A partir de agora, você precisa evitar certos lugares. Fechar certas portas. Parar de fingir que não sentiu o que sentiu. Parar de normalizar a presença de quem, no fundo, você sabe que não te faz bem. O toque sombrio entrou por alguma brecha, mas agora você tem a chance de fechá-la para sempre. O que isso exige? Postura, espírito alerta e compromisso com a sua luz. Você não é mais a mesma pessoa de antes. Depois dessa batalha, há uma unção diferente sobre você. E quando Deus derrama autoridade, Ele também exige santidade. Não brinque com o que quase te matou. Não minimize o toque que quase te afastou de si mesmo. Miguel lutou, mas agora é sua vez de se posicionar. Use essa força que está sendo ativada em você. Use essa lucidez que está voltando. E declare: eu não volto mais para o lugar da contaminação. Você foi tocado, mas agora está blindado. E essa blindagem não é apenas proteção, é propósito. Há uma missão para você após essa libertação. Há pessoas que você vai alcançar com sua história. Há lugares onde sua presença será cura. E quem tentou te apagar vai ser forçado a te ver brilhar. Porque o que era guerra se transformou em chamado. E o que era opressão virou unção. Você não está sozinho. Você está cercado. Você está em movimento.
E o céu está testemunhando. Esse foi levantado por mim e nenhuma treva o tocará novamente. Há um peso sagrado pairando sobre sua vida agora. Não é um peso de culpa, de medo ou de condenação. É o peso da glória. O tipo de presença que não apenas te limpa, mas te reposiciona. Deus está te mudando de lugar espiritual. O que antes te expunha, agora já não te alcança. Você está sendo realocado. E o mundo espiritual sabe disso. As frequências do céu começaram a emitir sinais sobre você. E esses sinais são percebidos pelas trevas. Elas entendem que você não está mais vulnerável como antes. Por isso a resistência pode aumentar. Por isso algumas situações podem tentar parecer normais, mas carregar por trás o mesmo toque antigo. Fique atento. O inimigo nunca se apresenta como inimigo. Ele se disfarça de consolo, de afeto, de coincidência. Mas o que ele quer é abrir brechas em você novamente. Mas agora você tem olhos para ver. Você sente antes mesmo de acontecer. Você percebe antes de ouvir. Você pressente antes que toque. E essa é sua maior arma. Miguel limpou o ambiente. Mas quem sustenta a atmosfera agora é você. Sua mente precisa continuar alinhada. Sua voz precisa continuar declarando luz. E seu espírito precisa manter-se firme, porque algo muito maior está vindo. Não é só libertação, é ativação. Você está sendo treinado para romper ciclos de alma, não só seus, mas também de pessoas que Deus vai colocar em seu caminho. Você será a resposta para corações cansados, porque o que te feriu está sendo transformado em cura para outros. Mas antes de ser canal, você precisa ser inteiro, e Deus está te inteirando. Peça agora: me preencha, Espírito Santo. Onde algo saiu, entra com tua presença. Porque o perigo de vencer uma guerra espiritual é achar que terminou. Mas agora é o momento mais estratégico. Você está vulnerável à exaustão. E a exaustão abre portas. E então se recolha. Não se apresse. Permaneça quieto o suficiente para ouvir as próximas instruções. O silêncio de Deus também é direção. E às vezes o que parece demora é apenas o céu arquitetando um caminho seguro. Você já passou pelo toque, já enfrentou o desconforto, já sentiu a opressão. E mesmo sem entender tudo, você resistiu. E isso é precioso demais para ser desperdiçado. Por isso agora respire. O lugar em que você está foi purificado. A atmosfera foi revertida. E o que tentou te marcar com trevas, acidentalmente acabou revelando a grandeza que estava adormecida dentro de você. Respire fundo agora. Você chegou até aqui. Isso não foi à toa. Essa jornada não começou no vídeo. Ela começou quando algo invisível tentou invadir sua paz. Começou naquele toque estranho, naquela presença silenciosa, naquele cansaço que ninguém entendeu. Mas agora, tudo foi exposto. O que era oculto veio à tona. O que parecia normal foi discernido. E o que parecia maior que você foi vencido. Você foi visitado por uma sombra, mas escolheu a luz. Foi tentado por uma atmosfera pesada, mas não cedeu. Isso ativou o céu em seu favor. O arcanjo Miguel não apenas te livrou, ele ergueu um muro invisível ao seu redor. E esse muro não é feito de tijolos, mas de discernimento, autoridade e presença divina. Você não é mais o mesmo, e o ambiente ao seu redor também não será. Tudo aquilo que antes te tocava, agora recua. Aqueles que antes conseguiam te manipular pela emoção, hoje sentirão um bloqueio invisível. Sua alma foi blindada, e o que te derrubava agora será campo de autoridade. Porque você resistiu no dia mau, e quem resiste, recebe promessas que ninguém pode roubar. Guarda isso no coração. Você foi ensinado pelo Espírito, e agora carrega marcas que só quem passou por guerra tem. Não são feridas abertas, são cicatrizes como unção. Você foi tocado, sim, mas não foi destruído. E o que te tocou, não sabia com quem estava lidando. Agora sabe. Agora recua. Agora é expulso, porque um decreto foi selado nos céus. Essa alma pertence à luz e nada poderá apagá-la. E a partir de hoje algo novo começa. Você vai perceber. Pessoas começarão a se afastar sem explicação. Ambientes antes confortáveis se tornarão insuportáveis. Convites antes atraentes perderão o sentido. Não é rejeição, é proteção. Não lamente o que sair, apenas agradeça o que Deus decidiu preservar.
Você foi separado, não para viver isolado, mas para viver guardado. E toda tentativa de retomar o que foi rompido será frustrada, porque essa batalha teve um fim e o céu venceu por você. Agora, antes de dormir hoje, faça isso. Feche os olhos, toque seu coração e declare: eu estou protegido, eu sou luz, nada do que é das trevas habita mais em mim. E descanse, porque onde havia tormento, agora há paz. Onde havia ataque, agora há silêncio. E onde havia medo, agora há a presença que te sustenta, te guarda, te guia e, acima de tudo, te conhece.